Olá, Neura! Até agora você já aprendeu bastante sobre a estrutura do sistema nervoso e também sobre o cérebro. Nessa aula nós vamos abordar as categorias funcionais do cérebro. Vamos lá? Muito bem, sem mais delongas, vamos entrar nas regiões funcionais do cérebro. São várias as regiões funcionais do cérebro. Nós vamos abordar algumas delas para que possamos entender melhor como o cérebro trabalha de forma integrada. As duas primeiras e principais áreas que nós trabalhamos aqui no cérebro, em relação às regiões funcionais, mas não são as únicas, que fique muito claro, tem dezenas de áreas funcionais diferenciadas dentro do cérebro, são o giro pré-central e o giro pós-central, que representam, respectivamente, as áreas motora e sensorial do córtex cerebral. Então, nós vimos o sulco central, vamos vê-lo de novo, e nós vimos que há uma área antes do sulco central e uma área após o sulco central. Essa área antes do sulco central chama-se giro pré-central. Um nome bem simples. E a área atrás, giro pós-central. O giro pré-central é responsável por movimentos voluntários. Eles controlam neurônios motores, tanto no tronco cefálico quanto na medula espinal. E é dessa região que saem as ordens motoras para faça, movimente. O giro pós-central, embora esteja pertinho, tem uma função totalmente diferente. É uma área sensorial. E ela recebe informações sensoriais que vêm de diversas regiões do corpo, referentes a toque, pressão, dor, paladar, temperatura. Então, são uma área motora e uma área sensorial. Além dessas duas áreas, uma área extremamente importante para nós são as áreas que estão ali conjugadas no que a gente chama de córtex pré-frontal. E esse córtex pré-frontal, ele tem as funções de ordem superior, o que a gente engloba no nome funções executivas. Então, são realizadas pelo córtex, envolvem comunicação com várias outras regiões cerebrais e processam informação tanto de forma consciente quanto de forma inconsciente, referente àquilo que a gente viu anteriormente, ou seja, processamento, abstração, memória. E essas funções, elas são sujeitas a modificações e adaptações conforme você vai se desenvolvendo e vai tendo interação com o meio ambiente. Muito bem. Vamos ver aí então essas áreas. Essa imagem ela é bem interessante. Ela mostra, na parte de cima da imagem está a região anterior do cérebro e na parte de baixo a região posterior do cérebro. Vocês estão vendo ali a fissura longitudinal que nós já estudamos. E também, mais uma vez, o sulco central que está ali marcado com as linhas. Então, a área pré-central está sendo mostrada em vermelho. A área pós-central está sendo mostrada em verde. Então, regiões, respectivamente, motora e sensorial, sensitiva, como preferir. E na frente você está vendo a enorme área pré-frontal, que é responsável pelas funções executivas ou as funções de ordem superior. Também temos no cérebro regiões de integração. E essas regiões de integração são extremamente importantes porque, como o nome já diz, elas integram diversas regiões do córtex. E daí vem a enorme complexidade do cérebro. Elas integram estímulos sensoriais complexos com complexas respostas motoras. E isso em vários quesitos, em várias variáveis. Então, alguns desses centros que a gente vai ver. Áreas interpretativas, como, por exemplo, o centro analítico no hemisfério esquerdo. E é por isso que o hemisfério esquerdo é muito associado à questão lógico-matemática. Eu tenho o centro da fala, que é um centro motor que regula padrões de respiração e vocalização do discurso, como eu estou fazendo agora, nesse momento. Sem eu perceber, tudo está sendo coordenado e regulado para que eu respire e vocalize. Respire e vocalize. E assim eu consiga respirar e ao mesmo tempo falar com vocês. O córtex pré-frontal, que realiza as funções executivas, conforme a gente acabou de ver. E as áreas de Brodmann. Corbinius Brodmann foi um cientista
do início do século passado, um gênio que mapeou inúmeras regiões, praticamente o cérebro inteiro, estudando as composições celulares de cada área. Um trabalho de mapeamento magnífico que é utilizado até hoje. Então vamos ver isso aí como é que é. Olha que interessante as regiões integrativas do cérebro. O córtex de associação pré-frontal ali na parte anterior à esquerda da sua tela. O centro da fala, também conhecido como área de Broca, que é interligada a essa área interpretativa geral, chamada de área gnóstica, que tem ali uma outra área também muito conhecida, chamada área de Wernicke, mas a área de Broca e a área de Wernicke não são as únicas áreas da fala. Tem ali toda uma série de interligações que a gente não vê nessas imagens externas. E o campo de visão frontal, que é uma areazinha minúscula ali também motora, que é responsável por onde que eu estou olhando e qual é o meu campo de visão naquele dado momento. Ou seja, é um exemplo de áreas que trabalham em conjunto com outras áreas, são áreas integrativas, e todas elas trabalham para que você possa ter uma noção geral do seu ambiente e que você possa interagir e se comunicar com esse ambiente. Aí está um mapinha das áreas de Brodmann, para você ver que trabalho magnífico que foi feito por esse cientista. Então ele mapeou e numerou essas áreas. Por exemplo, as áreas 44 e 45 são as áreas de Broca. A área 4 é a área do córtex motor primário, que eu acabei de mostrar para vocês. As áreas 3, 1, 2 são as áreas somatosensoriais primárias, que eu também acabei de mostrar para vocês. Eu tenho ali a área 22, que é a área do córtex auditivo primário. Tenho a área 17 do córtex visual primário. As áreas 39 e 40 das áreas de Wernicke, que eu acabei de falar com vocês. Então, inúmeras áreas, percorrendo praticamente todo o córtex, que foram mapeadas por esse magnífico cientista. Eu tenho também áreas de substância branca. O que são substância branca? O que é substância cinzenta? Substância branca são concentrações de axônios, ou seja, que fazem as ligações, levando e trazendo impulsos nervosos de um local para outro. Substância cinzenta são os núcleos, as áreas em que você tem várias concentrações de células neuronais, basicamente os dendritos e os corpos celulares dos neurônios, fazendo então uma grande área decisória. Por exemplo, córtex cerebral é uma grande concentração de substância cinzenta. E eu tenho essas áreas de substância branca, que são as fibras, e essas fibras têm várias categorias. São feixes de neurônios, formando fibras de associação ou tratos associativos, interligam áreas do córtex neural entre o hemisfério. E aí eu tenho as principais, são as fibras arqueadas e os fascículos longitudinais. Eu tenho também as fibras comissurais. Lembra do corpo caloso, que nós falamos tanto? Então, tem uma outra comissurazinha pequena, chamada comissura anterior, que também é digna de nota. E esses são tratos que conectam os dois hemisférios, fazendo a interligação de informação entre eles. E as fibras de projeção. As fibras de projeção são tratos que ligam o cérebro a outras regiões do cérebro e da medula. Então elas se projetam, elas são normalmente mais longas. E aqui eu tenho uma imagem que mostra algumas delas. Então você está vendo ali a fissura longitudinal do cérebro, está vendo o corpo caloso ali no meio. Aí começam as fíbulas, né? A cápsula interna é um trato, fibras de projeção estão mostradas ali embaixo, tem as fibras arqueadas na parte de cima, os fascículos longitudinais um pouco mais abaixo. Então, isso tudo são tratos de substância branca que fazem interligação de informações, interconexão de informações, são fios que vão se conectar uma região a outra do cérebro, fazendo todo esse trabalho, todas essas redes complexas que fazem com que a gente funcione. Muito legal. E, finalmente, os núcleos da base. Os núcleos da base são massas de matéria cinzenta, olha aí a substância cinzenta, incorporada na substância branca cerebral, quer dizer, fica ali no meio, também faz parte dessas redes. E as funções básicas do núcleo da base são 3. O controle subconsciente e integração do tônus muscular,
Para quem não sabe o que é tônus muscular, é o que faz seu músculo ter esse aspecto mais vívido. Por exemplo, quanto mais sarada é uma pessoa, né? Quanto mais forte é uma pessoa, maior é o seu tônus muscular. Quanto mais fraquinho, um músculo menor, músculo mais flácido, menor o tônus muscular. Coordenação de padrões de movimento aprendido. Então, elas fazem essa coordenação de todos os movimentos que você já aprendeu para que você possa repeti-los com eficiência. E o processamento, integração e retransmissão de informações do córtex cerebral. Essa é uma função muito importante, porque está relacionada com praticamente todo o funcionamento do seu cérebro. E aí, basicamente, são 5 órgãos. O corpo amigdaloide, também chamado de amígdala, um componente do sistema límbico, nós vamos estudar na próxima aula. O claustro, que tem um papel no processamento subconsciente da visão. Núcleo caudado, putame e globo pálido fazem o controle dos movimentos dos membros ao caminhar, que você aprende lá na sua infância e vai desenvolvendo conforme você vai usando na fase adulta, na adolescência e na fase adulta. E aí você tem uma imagem, né? Várias imagens, são cortes do cérebro, mostrando cada uma delas um tipo de núcleo da base. À esquerda da sua tela tem o núcleo caudado, o putamen e o núcleo accumbens, que é uma outra regiãozinha associada, sendo mostrada. Na segunda figura, da sua esquerda para a direita, você tem o globo pálido, 2 seções do globo pálido, interno e externo. Na figura seguinte, a terceira figura da esquerda para a direita, mostrando ali o tálamo e o núcleo subtalâmico, que pertence ao subtálamo, que nós vimos lá naquela parte do diencéfalo. E na quarta figura, a substância negra, que é uma regiãozinha extremamente importante para o movimento também, que fica localizada no seu mesencéfalo. Tá? Então são vários cortes, cada um mostrando ali a localização relativa desses núcleos da base e de outras estruturas também. Em resumo, o cérebro possui regiões funcionais específicas, como as áreas pré- e pós-frontal, regiões motor e sensorial, além das funções de ordem superior de processamento nas funções executivas lá na área pré-frontal. Possui regiões de integração de estímulos sensoriais e respostas motoras. Possui as áreas de substância branca, de associação comissurais e de projeção. E possui os núcleos da base, que realizam variadas regulações e coordenações relacionadas ao movimento. Essa foi a aula de regiões do cérebro. Espero que você tenha gostado, mas não perca a próxima, que é importantíssima para os demais cursos que você fará aqui no Bora Neurar. Até lá!